Voltando, pessoal, na Realcast da Vórtice Educação, hoje falando sobre o papel do diretor escolar. Esse programa que você está acompanhando e pode acompanhar todos os outros que já foram gravados pela sua rede social preferida. Estamos no YouTube, Vórtice Educação, lá na plataforma Deezer, no Spotify, também no Google, tá bom? Você pode ir lá acionar e na sua plataforma de streaming preferida você pode acompanhar vários programas da área de educação, para você pai, para você aluno, para você professor, para você coordenador e também o diretor escolar. E hoje, especialmente, o tema do podcast, são 3 blocos, já abordamos os 2 iniciais, o papel do diretor escolar. Nesse bloco agora, tenho certeza que é um tema bastante sensível para você, que é dono de uma escola, que é diretor de uma escola, que é o diálogo com os pais e com os alunos, né? Então, assim, o tema é literalmente desafiante. Por isso que nós colocamos no tema do 3º bloco, né, que são os maiores desafios no diálogo com os pais e alunos. Eu queria começar com o Neto Ceará, especialmente, Neto, nos anos finais e no médio, que a gente sempre fala que a presença dos pais é muito pouca. Mas você aproveita e fala logo já também. E os alunos? Né? Quais são os conflitos diários, o desafio de se lidar? Porque os anos finais é uma parte muito sensível, porque tem a ver com a idade, é aquela transição do pré-adolescente para o adolescente. Depois eu já vou entrar num adolescente que já é pré-adulto ali no ensino médio. Então, é muita coisa para os professores, diretores, coordenadores lidarem diariamente. O que você tem sentido nos últimos anos? É até bom que você tenha uma experiência, como você citou no começo, de mais de 20 anos como gestor, mais de 30 anos como gestor e como professor também. Então, você acompanhou várias gerações, até para você fazer um comparativo do que se dá trabalho hoje em dia em sala de aula e também em relação com os pais. Bem, a pergunta é bem genérica, mas ela também tem as suas, parece mentira, genérica e tem as suas especificidades, por incrível que pareça. O diálogo com os alunos, atualmente no papel que eu exerço hoje, ele não está tão coloquial, tão cotidiano, né? Porque primeiro o professor relata algum problema com o aluno, ele vai para o coordenador conversa com o aluno, caso haja necessidade, chama o pai. Deu BO, aí é que chega até mim. Chega lá no diretor. Mas, por exemplo, esse ano, vai conversar com o aluno, eu tive que conversar com, na verdade, 2 alunos, né? Que foram flagrados aí com cigarro eletrônico, aquela coisa toda. Quando você chama os alunos para conversar, você tem uma visão. Conversa, explica, dá aquele sermão, aquela coisa toda. Aí quando você ouve os pais, aí você começa a ter pena daqueles alunos. Por incrível que pareça, Alex. Aí você vê que aqueles alunos, infelizmente, são vítimas, né? Isso é uma coisa que acontece demais aqui no nosso segmento de 6º ano para frente. Você às vezes tem pena, na verdade fica com dó de algumas situações que acontecem, infelizmente, em algumas famílias. E principalmente agora nesse período pós-pandemia, onde as pessoas ficaram mais frágeis, mais fáceis de se abalar, menos resilientes, tudo é motivo de constrangimento, tudo é motivo de botar na justiça, tudo é motivo de qualquer coisa. Está todo mundo muito... O melindre está muito grande, né? Neto, só cortando aqui, importante sua fala, pós-pandemia. Nós gravamos um programa aqui sobre a importância das habilidades socioemocionais. E eu lembro que assim, nossa geração, nós não tivemos isso. Não. E essa já está tendo uma oportunidade bem diferente, porque para lidar com isso, depois da pós-pandemia, que a BNCC obriga, né, a se colocar. Então, projeto de vida, habilidade socioemocional, tem um programa só sobre isso. Aconselho vocês a depois buscarem aqui nas plataformas para ouvirem, porque vai ser muito importante, principalmente para lidar com esses problemas diários, que a gente acabou de falar. Os adolescentes, na sua maioria, os alunos, eles sofrem, eles são as vítimas da coisa, Exatamente. Apesar de serem, em alguns momentos, os atores aí de alguma coisa errada, digamos assim. Exatamente. E quando você falou, foi muito feliz na sua intervenção, quando se fala em habilidade socioemocional, eu costumo dizer que é o bom senso. Antigamente era o bom senso. É preferencial
que numa sala de aula, que quando tem um conflito, de preferência que na sala de aula tenha um adulto, e que esse adulto seja o professor. O professor não pode se trocar com o aluno, o professor não pode perder as estribeiras, não pode utilizar a palavra de baixo calão, não pode ironizar, não pode diminuir a pessoa, não pode apequenar algumas ações. Então, quando chega até você, que é o diretor, que você vai ter que ser o mediador daquele conflito, aí sim é que vai ser exigida muito a sua inteligência socioemocional. Eu já tive casos aqui, não agora, de pais que chegaram gritando ali na sala da Vivi, que eu tive que chegar para intervir e tudo. Ou seja, as pessoas hoje estão num relacionamentos bastante complicados. E esse diálogo com os pais fica muito mais difícil, porque os pais colocam na escola hoje, Alex, toda uma responsabilidade. Estou pagando, resolva. Deixou o filho na porta, da porta para dentro, é como se a família não tivesse mais nenhuma gerência sobre aquele menino ou sobre aquela menina. Porque antigamente, essa educação, essa formação do cidadão, ela era feita por um tripé chamado família, escola, igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo igreja física, eu falo a questão da espiritualidade. Então, esse tripé, igreja, família, escola, é que formava o cidadão. Aí hoje as pessoas se afastaram um pouco da questão espiritual. As famílias têm novos formatos, porque foi uma consequência natural da modernização, da evolução. A mulher ganhou um papel muito mais importante na sociedade de apenas ser mãe, e o que foi muito positivo. Muito positivo. Então, hoje, alguns pais, como diz o Rossandro, eles substituem, eles pensam que estão amando, mas não estão amando, estão bajulando filhos. Estão criando alguns filhos como se fosse o centro do mundo. E isso causa problema. A gente chega aqui, o pai chega aqui, é porque meu filho é isso, meu filho não sei o quê, meu filho... É sempre a questão do meu, nunca lembra do coletivo, nunca lembra que ali se trabalha uma coletividade. A escola é coletividade, é uma pequena cidade. Nós temos aqui, em cada unidade, mais de 1.000 alunos. Tem município aqui, povoado do Piauí, que tem muito menos que isso. Né? Então, aqui é uma cidade, é muita gente. Eu vi uma espécie, não é uma pichação, uma frase no muro de escola que eu achei interessante. A escola voltará a ser a segunda casa quando a família voltar a ser a primeira escola. Casa-escola. Casa justamente porque eu falei, por isso que você lembrou. E aí o que é que acontece? Os pais substituem a ausência, infelizmente devido a essa loucura que todo mundo tem que trabalhar, substituem porque eles são ausentes, não estão presentes. Então eles substituem essa falta de presença com não deixando os adolescentes e as crianças terem limites. Não dão limites. É trocando, é dando celular bom, para o menino se calar, tá com o celular na cara dele. Ou seja, não mostra para o adolescente que ele não é a pessoa mais importante do mundo. Ele vive numa coletividade. E isso tem trazido uma série de consequências negativas para o âmbito escolar. Mas nós, enquanto gestores, temos que ter habilidade para entender esse momento. É um momento que, na minha opinião, essa coisa vai demorar aí uns 5 anos ainda para tentar voltar ao normal. Daqui a pouco já está tendo aqui a questão do livro digital, já está sendo tirado em alguns países modernos. Já propuseram, né? porque viram que não funcionou. Né? Que é a questão da tela, diminuição de horas de tela tem que acontecer, mas isso aí vai ser um fenômeno que ainda vai demorar um pouquinho. Mas eu acredito que nós, enquanto diretores, bom senso, diálogo, resiliência, acompanhamento, conhecer o seu aluno, conhecer o seu professor, conhecer a sua realidade, conhecer a comunidade, a gente vai conseguir vencer. É fácil? Não. Mas, seguindo essas dicas, eu acho que facilita. Para as séries dos anos iniciais, para a educação infantil, nós precisamos ter tudo isso que o professor Neto falou em dobro. Porque... É verdade, tudo que eu falei. Ou triplo, né, Vivi? Ou triplo. Primeiro, paciência. Né? O gestor, ele precisa ser paciente, ele precisa ser presente. Presente em que sentido? Pela manhã, receber as famílias, estar no corredor da escola acompanhando a chegada das crianças, porque quando
o gestor conhece as crianças, como o professor Neto falou, conhece a sua comunidade, vai favorecer o diálogo quando as famílias vierem colocar alguma situação. E algo que a gente sempre orienta para a equipe, quando o pai vier fazer uma reclamação, fazer uma colocação que às vezes você pode achar absurda, escute. As pessoas estão muito imediatistas. Então, assim, elas não têm paciência para esperar, elas não têm. Então, essa história do pai chegou, isso afeta muito a questão da retenção de alunos. O pai chegou, eu vou lhe atender só na outra semana. Não é que você vai atender de imediato, porque está ali no calor das emoções, mas que você não deixe aquela situação para outro dia, para outro momento. Tente ser resolutivo, Dá prioridade, mostrar a prioridade, mostrar que a família está sendo acolhida. É claro que vai acontecer essas situações, como o professor Neto colocou, que as crianças muitas vezes estão vítimas dos pais que estão ansiosos, que acham que da questão da sociedade egoísta, onde tudo é para o seu filho e onde eles querem que a escola não seja uma coletividade, a escola vá atender individualmente cada aluno. Então, o primeiro Uma passo escola para cada um não dá, né? E não dá. Complicado. E aí, o primeiro passo do gestor, paciência, a escuta ativa, saber ter bom senso e filtrar aquilo que recebeu. No momento que o pai está trazendo uma reclamação, eu sempre costumo colocar para a minha equipe, o pai, às vezes, nem sempre ele tem 100% de razão. Mas 80% daquilo que ele colocou, nós precisamos investigar para que a gente possa traçar estratégias para que aquilo que ele trouxe não possa mais acontecer. Até porque pode ser a opinião de outros pais também, né? Justamente. Então, é por isso que é importante esse acolhimento, é importante essa presença do gestor nas situações de conflitos. Ou seja, a presença para só ele resolver, porque assim, eu não consigo resolver tudo sozinho. Eu tenho que delegar, mas a presença de conhecer e de saber, que é uma coisa que o professor Neto toda semana passa na sala, na nossa coordenação. E aí, como é que está? Alguma situação, algum problema? Aconteceu algo? E essa partilha favorece nosso crescimento no sentido de como conversar com o pai, de ser mais paciente, de saber como lidar com aquela situação, no sentido de também não chegar a ser imediatista como as famílias, porque se eu resolvo algo assim no calor das emoções, vai dar problema. dar um problema mais na frente. Do jeito que nós estamos falando de diálogos com pais e alunos, é preciso primeiro haja o diálogo entre os gestores da escola, né? É verdade. Para que saiba, até porque algumas situações vão ser semelhantes. Então, já falou, você citou hoje aqui no programa o caso da mordida, o caso do empurrão, com a falta de material. O caso que você citou de um aluno que foi pego com lá o cigarro eletrônico. Então, são situações que as ações elas vão ser muito similares em termos de ouvir, de ter a escutativa, de tomar as ações. O que não pode, obviamente, é o Alex, que é coordenador, decidir uma situação assim, aí o Neto vem e decide de forma diferente, aí o pai, mas nem vocês se entendem, como é que vocês querem punir meu filho com alguma coisa ou falar alguma coisa, né? Agora, para finalizar, ouvindo os dois nesse bloco, estamos falando hoje sobre o papel do diretor escolar. Então, acompanhe depois o programa, são 3 blocos. Você pode assistir com calma, ouvir com calma, que é a proposta maior do podcast. Para vocês, ao longo da experiência, como administradores escolares, como gestores escolares, diretores escolares, essa relação com pais e alunos, é lógico que é uma pergunta até meio redundante, que eu já vou te dar. Ela deteriorou-se um pouco mais. O que vocês conseguem ver, se veem, de positivo ao longo dos anos nessa relação escola-pais, escola-alunos? Se é possível ter algo positivo na mudança, né? Eu posso dizer o seguinte, assim, essa relação ela se deteriorou, ela ficou mais difícil por uma série de fatores, eu não vou aqui repeti-los, né? Mas tentando responder sua pergunta difícil, de forma rápida, se é que teve algo positivo, eu posso dizer o seguinte: as pessoas, por incrível que pareça, com mesmo abaladas emocionalmente, mesmo com ansiedade, com muita gente com ansiedade, mesmo alunos com necessidades, né, que precisam de outras atenções e tal, as pessoas estão se respeitando mais. E explico. Esse ano tivemos menos casos de bullying na escola. Ano passado teve mais. Esse ano
menos casos de bullying. Ações, a escola deve ter tido ações importantes. Né? Menos casos de bullying, então as pessoas estão se respeitando mais. A questão do racismo, aquelas piadinhas que tinha, não chegou mais para a gente. O respeito aos novos formatos das famílias Tem também aumentado muito. Né? está acontecendo. E Então, é algo que tem que acontecer, não tem jeito. ou seja, eu vejo isso como positivo, É isso, né? realmente. Uma observação que eu busquei aqui agora na mente, porque a gente tem aqui vários casos. Então, esse respeito que está acontecendo tanto entre os pares, entre pais, entre mães, entre colegas, respeitando as diferenças. Eu acho que a gente começou do ano passado para cá ter um respeito maior pelas diferenças. E lá nos seus segmentos que você atua, Viviane? Tem ainda essa questão do respeito ao professor da educação infantil, no sentido do pai sempre vir preocupado com o desenvolvimento do seu filho. É claro que tem essas situações de querer que a criança seja só o centro das atenções, tem tudo isso, mas a gente ainda consegue manter esse diálogo. E tudo isso é a questão da clareza das ações no início do ano para os pais. Quando o pai procurar a escola, eu deixo claro qual é a meta daquele nível de ensino, quem vai trabalhar, quem é a professora, como vai ser, que situações vão ocorrer, que situações podem ocorrer ao longo do período. Eu já deixo o pai ciente de comportamentos das crianças que possam ocorrer, porque geralmente os conflitos maiores é em relação à criança, né? Isso favorece, então garante esse respeito. Quando o pai já chega conhecendo qual é a proposta da escola, o que vai ser feito, se acontecer algo que não foi muito legal, se acontecer uma situação de desrespeito dentro da sala de aula, o que a escola vai fazer, isso já favorece esse pensar no próximo, de como ele vai chegar e de como que ele vai agir diante de uma situação. Beleza. Então, essas situações já reduziram bastante. Que bom. Aí a gente vai trabalhando para que possa... E é o trabalho do diretor escolar é trabalhar para essas relações melhores cada vez mais, obviamente, tá? Muito obrigado, professor Neto Ceará, pela presença. Muito obrigado, professora Viviane. Trouxe aqui relatos, experiências, compartilhando com vocês, gestores escolares, e vocês, pais, que estão nos acompanhando, né? Que continue melhorando cada vez mais a relação à escola. Ela só tem uma finalidade: auxiliar e compartilhar com o seu filho, com os seus filhos, uma educação de qualidade, uma cidadania, uma formação integral, mas com o seu apoio. E não colocar um contra o outro, que não vai resolver absolutamente nada. A educação é sempre um projeto de âmbito coletivo. Tá? Então, muito obrigado. Na Realcast, professor Alex Homero. Hoje o tema foi o papel diretor escolar, 3 blocos para você. Espero que vocês possam compartilhar, espalhar o máximo possível, você aluno, você professor, você gestor escolar e você pai. E aguardem mais programas falando sobre educação, para você ter aqui esse momento de aprendizado conosco, e a gente também com vocês. Vocês podem interagir conosco, façam perguntas, nós vamos responder. Tivemos aqui até um programa já sobre marketing, né, e falamos isso. Tem que dar o feedback. As escolas precisam dar feedback para os pais e para os alunos, seja pelas redes sociais ou pessoalmente, e a gente vai fazer isso com você também. Muito obrigado a todos. Na Realcast, Votos Educação. Até uma próxima.